É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Date Onde Vão, um podcast onde nós apresentamos formas de viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade na adolescência e saúde na vida da mulher, com uma especialista no assunto. Boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui de novo para a gente falar sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Tão interessante para todas nós, né? Sim, com certeza. Tudo bem, Graça? Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Fique à vontade para se apresentar mais uma vez. A casa é sua. Bom, eu sou médica, sou doutora Tétse, sou médica ginecologista e tenho uma atuação em especial agora nos últimos anos da minha carreira em sexualidade. E hoje a gente vai focar nessa questão da sexualidade no adolescente. Lembrando que a gente não vai falar sexualidade, não é sinônimo de sexo. E toda a questão da sexualidade é uma educação sexual, sou educadora sexual, né? Educadora em sexualidade. E a gente tem um monte de coisa aqui para falar que as pessoas vão falar assim: ah, mas isso é sexualidade também? É, isso é sexualidade também. Muito bacana você abordar isso dessa forma, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a primeira coisa que vem, nossa, mas agora elas vão incentivar os adolescentes a sair por aí fazendo sexo? Não é sobre isso, de forma alguma. Prepará-los, né? Exatamente. Prepará-los para enfrentar o que uma vida adulta tem para oferecer para a gente nessa área, né? As questões das dores, os medos, as mudanças, as crenças, os tabus, as dificuldades que enfrenta e que muitas vezes a gente nem sabe que vai enfrentar porque ninguém orientou. Quanta coisa poderia ter sido evitada, né? Se a gente tivesse o hábito, a cultura de falar sobre isso abertamente, como estamos falando aqui. Eu costumo falar que educação em sexualidade a gente faz, todo mundo deveria fazer, né? Sociedade, os pais, professores. escola, todo mundo tem que estar envolvido nisso. E os estudos mostram que quanto mais a gente expõe e informa os adolescentes com relação, em específico, à questão da atividade sexual, a gente faz com que o adolescente prorrogue o início da atividade sexual. É justamente ao contrário. Então, a sexarca que a gente fala, que é a primeira relação sexual, quanto mais o adolescente tem orientação, conscientização, mais ele posterga. Então, é justamente ao contrário do que as pessoas pensam. Ah, vai falar sobre isso, vai estimular. De jeito nenhum. Então, isso é estudo científico e a gente tem dados que mostram isso. Então, eu sempre comento, e isso é um tabu, é um preconceito, de falar, mas se falar, vai estimular. Tanto em casa quanto na escola. E o adolescente tem que ter, nesses espaços de segurança, em que eles têm adultos de confiança, né, que possam orientar, porque hoje a gente sabe que essa questão da internet está aí, né, é uma realidade, e eles têm acesso em 2 cliques à desinformação, muitas vezes, né, e eles têm que ter um espaço para eles poderem se informar com qualidade, né. Então, eu faço isso nas minhas redes sociais, né, tento colocar isso como uma coisa sem tabu, uma coisa sem preconceito, uma coisa leve, de uma forma educativa, porque se eles não tiverem nesses lugares onde tem adultos de confiança, onde que eles vão achar? Um lugar que vai ter desinformação, que é nas redes sociais, e eles vão aprender as coisas de forma errada. E o pior é que eles tomam essas desinformações como uma verdade absoluta, porque eles não sabem o que é, de fato, realmente uma informação. E se não tem esse relacionamento, né, com esse adulto, essa confiança de chegar e perguntar, ele vai tomar aquilo como verdade, ou então vai gerar uma curiosidade, ele vai fazer para matar a curiosidade, é onde muitas vezes as coisas dão errado. E o adolescente em específico, ele tem uma necessidade de pertencimento de grupo, então ele vai muito pelo que o grupo está fazendo, pelo que o grupo está falando, e se ele não tiver
esse local, ou essas pessoas, ou o ambiente favorável para ele tirar as dúvidas e será que é isso mesmo que eu ouvi? Ele vai fazer igual, né? Então, é, é uma militância minha, chega até a ser militância que minha bom. de falar sobre isso, de ir nas escolas. Eu, às vezes, dou palestra de forma até gratuita em escolas públicas para levar essas informações e muitas vezes os professores têm até medo de abordar, falar, mas eu não sou profissional da saúde para falar sobre isso. Não precisa, gente. A gente tem formas e tem idades certas para falar certas coisas. Então, não precisa ser só o profissional de saúde para falar sobre esse tipo de assunto. O profissional de saúde também tem que falar, mas não só. Então, na escola, com todos os professores, não só o professor de ciência, mas todos os professores, em casa, né? E a gente tem formas de abordar isso que as crianças e os adolescentes vão aprender sem necessariamente ser estimulados a fazer nada. Pelo contrário. Enquanto pode falar, Gracinha. E doutora, eu tenho uma menina, né? E eu estou preocupada com isso. Qual a idade que seria que eu ia levar ela, No se eu ginecologista. começasse a falar? Qual a idade para isso? Então, em casa, você já pode começar a falar, por exemplo, eu falo assim, quando você está dando banho no seu filho, na sua filha, você vai nomear as partes do corpo. Você não ensina a falar que isso aqui é testa, isso aqui é nariz, isso aqui é boca, isso aqui é mão. Você vai nomear as partes do corpo. E as partes íntimas também têm que ser nomeadas. Tem nome, né? Tem nome. Então, a gente já falou, tem algum problema de dar apelido? Não, desde que você também fale o termo correto, né? Por quê? Porque às vezes usar só apelido pode, em algum momento da criança sofrendo algum abuso, por exemplo, ela não saber identificar aonde foi que o adulto colocou a mão. Então, falou assim, pôs a mão no biscoito, pôs a mão na borboleta, sem falar onde foi que pôs, né? E já teve casos assim. Então, a gente pode dar nomes lúdicos para as crianças com relação às partes íntimas do corpo, mas o ideal é que a gente também ensine o nome correto das partes íntimas. Então, vulva é vulva, pênis é pênis, mas a gente pode dar um apelidinho e falar para a criança, o apelido é e o nome é. E isso fazer desde pequenininho, porque eles estão aprendendo a nomear as partes do corpo. E para eles não tem diferença de parte íntima ou não íntima. Então, mas eu vou falar parte íntima para a criança. Você vai, porque ele não entende, ele não tem essa conotação sexual que o adulto tem, a criança não tem. Então, pode começar em casa fazendo isso. Tem vários livros que você pode começar a ler, os livros que são programados para a idade, né? Que eu recomendo muito para as mães que leiam junto, né, para a criança entender, às vezes ela tem dúvida, a mãe explicar o que é aquilo que está falando no livro. E os livros, eles são muito interessantes, porque eles abordam o assunto, não diretamente, mas de uma forma indireta. Né? Então, quando a gente faz educação sexual, a gente previne principalmente abuso. A gente sabe que é uma coisa triste e que mais de 80% dos casos acontece dentro da própria casa. Né? Então, se a criança não tem essa abertura, ela vai se esconder. Se acontece alguma coisa, ela não vai contar para ninguém. Então, essa graduação que vai acontecendo, essas informações que você vai dando para a criança desde pequenininha, ela vai entendendo que aquilo, ela vai poder falar aquilo para você sem medo de ser repreendida, medo de tabu, qualquer coisa do tipo. Então, em casa já dá para começar. E quando a gente leva por exemplo, uma menina, né? Eu vou falar mais das meninas porque eu sou ginecologista e é mais fácil, mas os meninos também têm que ser levados no médico. As meninas, a gente falou assim, começou a ter os sinais de puberdade. O que são esses sinais de puberdade? Pelo na região pubiana, né? Aquele triângulozinho da região pubiana e mama. Começa geralmente com odor axilar, que a gente fala que é a adrenarca, que começa a ter um cheirinho, né? Mais forte na axila. Depois disso vai evoluir ou para o início do botão mamário ou da pilificação. Geralmente começa primeiro com a mama, mas às vezes pode começar em menor escala com a pilificação na região pubiana. Quando começar a acontecer isso, precisa levar. Por quê? Porque às vezes está acontecendo de forma precoce. A idade ideal. Né? Então, a partir de 8 anos para cima, que tem que começar a aparecer esses caracteres sexuais secundários, que é pelo e mama. Então, se isso acontecer antes dos 8 anos,
precisa procurar um médico. Por quê? Porque é uma puberdade precoce. E aí, o que se faz? E aí, o médico vai avaliar, vai fazer exames hormonais, vai fazer exame de idade óssea, que é aquele raio-x da mão que a gente fala, vai confirmar se aquilo é realmente uma puberdade precoce e dá um bloqueio hormonal. Ele vai tomar um remédio que é um bloqueio, como se tivesse uma pausa durante um tempo, até que aquela idade cronológica se iguale à idade óssea. Então, por exemplo, uma menina chega lá com 8 anos, com 7 anos e 11 meses, está com pelo na região pubiana. Ela está com uma idade óssea de 9, de 10. Então, ela está com uma idade óssea avançada para a idade cronológica dela. Então, a gente vai bloqueando esse hormônio para que a idade cronológica alcance a idade óssea que ela está. Né? E tem esses negócios também que eles falam assim, se menstrua antes, mais cedo, não cresce tanto, ou vai entrar na menopausa antes. Essas coisas que eles falam, é verdade isso? Então, a gente faz, inclusive, quando a criança vai fazer essa avaliação, a gente faz um negócio que chama canal familiar, que é cálculo da altura final, conforme a idade do pai e da mãe. Né? Então, a gente faz um canal familiar. Quando a menina tem puberdade precoce, ela pode ficar mais abaixo do canal familiar. Então, realmente, ela pode alcançar uma estatura menor do que ela deveria. Né? E com os meninos também? Com os meninos também. Agora, com relação à menopausa, não. Não tem nada a ver. Com relação todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, começou antes, vai acabar rápido, antes. Não tem a ver. Então, mas essa questão do desenvolvimento pode acontecer das meninas terem um ganho final de altura fora do canal familiar, que seria aquela média do pai e da mãe, né, para ela entrar naquela altura. E é muito pessoal isso, né, da idade, né? Porque eu vejo no meu menino não tem nada indicando isso. E os amiguinhos deles todos já têm esse sinal. Eu falo assim, nossa, aí eu até levei no médico, falei, será que tem algum problema? E a médica falou, não tem, até bom ele postergar isso, deixa ele curtir ser criança. Eu falei, olha, eu não sabia, uma coisa que eu preocupei sem saber. Geralmente os meninos começam a ter aumento testicular primeiro, depois eles têm engrossamento da voz, depois eles vão ter o pelo. Então, o estirão de crescimento e a puberdade dos meninos depois das meninas, a média. Os meninos normalmente 11, 12, né? 12, 11. Agora as meninas estão começando com 9, 10, né? Mas se essa menina menstruou com 9, você concorda comigo que ela teve uma puberdade, iniciou com 7, com 7,5 ou com 8 e foi muito rápido também? Porque a gente, por exemplo, a minha filha teve puberdade precoce. Eu diagnostiquei porque ela teve um estirão de crescimento, ela ganhou, é o primeiro sinal de que vai dar um start na puberdade, é um estirão de crescimento. Começou com odor axilar, estava com 7 anos e meio. Faltando um mês para fazer 8 anos, pelinho. Falei, opa. Aí estava naquela borderline que a gente fala, e aí? Aí fui na endócrino pediatra, minha amiga, falei, vamos decidir o que a gente vai fazer. Tava com uma idade óssea avançada, ela falou, Tete, ela vai chegar numa estatura final de 1,45 m. Tudo bem que eu não sou muito alta, nem meu marido é muito alto, mas 1,45 m é bem baixo, né? E aí ela vai ter dificuldade até de dirigir, porque abaixo de 1,5 m a gente tem até dificuldade de dirigir carro, essas coisas. Então, eu acho que vale a pena. Eu também acho que vale a pena na questão psicológica, porque uma menina que menstrua com 9... Ai, gente, é uma criança. Muita né? responsabilidade para pouca idade, né? Tem toda essa questão menstrual que a gente vai falar aqui, que impacta muito, né? As amiguinhas às vezes vão menstruar com 12, ela já está menstruada desde os 9, e é uma criança lidando com questão de TPM, dor, cólica, higienização, como é que vai fazer. Então, tem todo esse impacto também que a gente discute com os pais. E aí, eu fiz o bloqueio puberal dela, e aí ela... Agora, com 12 anos, menstruou. Então, o que correria ali para os 9 anos, a gente ganhou 3 anos aí. E agora ela tem mais maturidade, né? Tem mais consciência. E como que funciona? Toma uma vez e ele... Não, ele tem esquemas, né? Mas geralmente os medicamentos que são os bloqueadores hormonais, cada 3 meses você vai fazer uso ou mensal. Então, tipo assim, eu posso tomar por um período... Agora eu tô sentindo que tá na hora, eu posso parar e deixar a coisa acontecer naturalmente. Aí, geralmente, assim, quando a idade óssea iguala com a idade cronológica, por exemplo, chegou lá com 11 anos, tem idade óssea de 11 anos e tá com 11 anos de idade. Parou. Aí você não tem mais ganho de ficar bloqueando. Entendi. Aí você para. Quando você para, geralmente 1 ano depois a menina vai menstruar.
Que legal. Então, Nossa, isso a Legal. Maria teve estirão de crescimento agora E aí, É bom recentemente. ficar então eu falo para as mães assim, quando vai levar no ginecologista só quando menstrua? Mas e se ela teve uma puberdade precoce? E Sim. aí a gente não vai ter como bloquear mais, porque aí já teve, Já Sim. era. Você vê né? que informação é tudo, né? Informação é tudo. É tudo, Então, né? se percebeu, então as mães que estão me ouvindo, mães de meninas aí principalmente, se percebeu que teve esse odor axilar, começou a aparecer desenvolvimento da mama ou pelo pubiano antes dos 8 anos de idade, precisa procurar. Esse desenvolvimento da mama, a gente pode buscar O- ele palpando? Palpando, é o broto mamário. As meninas às vezes começam a reclamar de dor. Mamãe, tá doendo o bico do meu peito, porque é um estímulo hormonal, né? Então, ela sente às vezes uma sensibilidade maior e você, na palpação, o médico palpa o broto mamário, né? Começa a ter um brotinho ali aparecendo. Nossa, que libertador, né? Saber. E aí a gente evita muitas vezes, né? Porque às vezes hoje eu pego, essa semana mesmo eu peguei uma paciente que falou, eu falei, com quantos anos você menstruou? Ai, com 8 anos e meio. Eu falei, teve uma puberdade precoce. Gente, que Né? judiação, Nossa, né? eu fui com 13 anos, eu demorei também. tanto. Ainda bem. Eu falo assim que eu fiquei muito emocionada na quinta série. Tomei bomba, né? Eu não soube lidar com aquilo, fiquei emocionada lá, eu tomei bomba. Então, eu fiz a quinta série 2 vezes. E eu marquei porque quando eu estava fazendo a minha segunda quinta série, eu menstruei. Então, provavelmente, eu tinha 12 anos. Então você tava tudo ok, né? Sim, mas, gente, que cólica que eu É. tinha. Era assim, de ir pro hospital tomar injeção na veia. Chegava lá, o pessoal achava que era cólica de rins, porque eu chegava vomitando, de cadeira de rodas, Às quase vezes achava que era desmaiando. frescura, vai faltar na aula, né? Tem muito isso, né? De E hoje achar. tem remédio Como para essa lidar cólica? com Porque eu também isso? tinha essa Tem. cólica. Então, assim, hoje, quando a gente vê que a mãe perceber que a menina tá nesses sinais de puberdade, é sempre bom levar no ginecologista, porque a gente também vai informar sobre isso. Vamos montar uma bolsinha, porque a qualquer momento vai acontecer, né, de menstruar. E aí, se vai menstruar na escola, como é que vai ser? Então, tem que estar informada. Sim. Então, já tem que ter uma bolsinha com um absorvente ou com um remedinho para cólica, né? Porque elas menstruam e falam assim, o que é isso aqui? Tá sangrando, tá, né? Fica com medo, achando que tá com doença. Então, quando a gente vai no ginecologista, a gente orienta até isso, né? Como é que vai ser a higienização, porque essas meninas que estão para menstruar, quando começa a ter uma alteração hormonal, elas começam a ter uma secreção no vaginal. Porque começa a ter uma produção hormonal. Um E assim, gruminho branco. é uma secreção vaginal. Então, ele é transparente, às vezes fica molhando a calcinha, meio branquinho, sem cheiro, sem cor. E aí, o que acontece? Chega no ginecologista, minha filha está com corrimento. E não é corrimento, é um estímulo que tem da mucosa vaginal, e a gente começa a produzir secreção, porque tem um estímulo hormonal ali acontecendo que não existia antes. Então, confunde-se muito, né? Então, a gente explica como é que isso é normal, como que é o patológico, o corrimento, se tiver assim, 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 já não é mais secreção, já é corrimento. E orienta a higienização, né? Porque a gente tem as meninas têm uma dificuldade maior de higienizar a parte íntima, porque ela não está para fora externamente tão fácil quanto dos meninos. Então, a gente tem que orientar. Aí eu pego, no meu consultório, tem um espelhinho, assim, né? Um espelho maior que esse, que eu falo que é o espelho meu. Aí eu mostro para elas como é que é a vulva, né? Como é que é a parte externa. Eu gosto de ter muitos desses materiais didáticos, assim, meio lúdico, né? E aí eu falo assim, ó, tá vendo essas dobrinhas que tem aqui, que você tá vendo no espelho? Essa dobrinha aqui pode parar a sujeirinha, pode começar a dar coceirinha. Então, senta que nem uma borboletinha com a perninha aberta no banheiro e vai higienizar. E muitas vezes a mãe nunca falou isso também, porque ela também nunca foi informada de como que faz, né? Então, eu acho que fechando a sua resposta lá do ginecologista, é isso. Eu acho que é importante a gente levar até antes de acontecer a primeira menstruação. Tá. Antes de ir para a próxima pergunta, a gente precisa falar do nosso parceiro. Vamos falar do nosso parceiro Assis, cabeleireiro, que não só corta cabelo, mas também transforma a autoestima da mulher. Então, se você tá aí precisando de dar um up na sua autoestima, mudar a cor, que ele é mestre em química, em coloração. Ele tem o título aí de mãos de tesoura, porque o corte dele realmente é sensacional. Ele também forma novos profissionais. Siga o Assis aí, o arroba dele tá aparecendo na tela aí para vocês.
e vai lá experimentar o serviço dele, que vocês vão amar, gente. É ele que cuida dos meus cabelos. Vocês estão gostando do que estão vendo? Assis, um grande abraço. Eu amo sua vida e seu trabalho. Vamos lá. Onde paramos? Doutora, eu fico pensando assim, né? A mãe que vai levar a filha, né? Eu vejo que tem muito preconceito nessa questão, né? Porque a filha começa a namorar, já vou preparar ela, vou levar ela no ginecologista, já vou explicar, já começa até a tomar o medicamento, né? Eu acho que tem os dois lados aí, né? Da conversa, do tipo, como que é criado, como que é a família, né? Do que vem e dessa informação também, né? De deixar ela preparada para isso. Às vezes pensa assim, vai ser inevitável e talvez aconteça. Muitas pessoas criticam isso, falam assim, nossa, você já está dando anticoncepcional para menina, quer dizer, já liberou, e muitas vezes tampa o sol com a peneira e acontece coisas piores também, né? E na verdade, o que as pessoas têm que entender é que hoje o contraceptivo, o anticoncepcional, ele não é só para prevenir gravidez. Então, uma menina que tem uma dismenorreia, que é uma cólica muito intensa, uma menina que tem um fluxo muito intenso, que aquele fluxo está causando, por exemplo, uma anemia, a ferritina está baixa, uma menina que está com uma questão estética importante, da questão da acne, a pele muito oleosa, aquela acne vai dar ali mais para frente cicatriz na pele, as meninas se importam muito com isso, né? São muito vaidosas, as adolescentes. Então, crise de enxaqueca por conta da TPM. Exatamente, alteração de humor, a gente tem nem só a TPM, mas tem um negócio que chama disforia pré-menstrual, que é uma coisa mais forte do que a TPM, né? Então é muito mais grave a disforia pré-menstrual. Tem pacientes que entram em quadros de depressão grave, ansiedade. Então, essas outras coisas também são tratadas com contraceptivo. Então, vocês falaram assim, nossa, teve muita cólica, quer parar no hospital. Hoje, quando a gente percebe isso, o contraceptivo, ele tem um benefício muito grande para esses casos. A gente tenta manejar com remédio, e eu falo para os pacientes, não adianta tomar o remédio na hora que a cólica é forte. Você sabe que você vai ter cólica forte, que você tem cólica forte, tem que começar o medicamento antes da cólica começar, efetivamente. Porque aí tem uma ação melhor, a medicação. Mas não está resolvendo só esse medicamento que a gente costuma usar, um anti-inflamatório, por exemplo, e não está funcionando. Aí a gente parte para o uso do contraceptivo. Vai diminuir fluxo e vai diminuir cólica. Então, às vezes, a menina fica 8 dias menstruada. É um terço do mês. No meu caso. No meu caso. Eu nunca passei. É um terço do mês menstruada. Perde muito sangue. Aquilo compromete, às vezes, deixa de ir na escola. A gente sabe que tem meninas que deixam de frequentar a escola. Ficam, porque tem muita cólica, perdem aula com causa de dor, chega a parar no hospital, deixa de ter um lazer porque está menstruada. Então, é um benefício é um benefício não contraceptivo do contraceptivo, que na verdade é um tratamento hormonal, né? Então a gente não está pensando só em gravidez, em prevenir gestação, em falar não, uma gravidez indesejada. Mas também essas outros comemorativos que têm um impacto muito grande na vida da adolescente, né? Vocês lembram, eu fui parar no hospital de tanto que eu tinha cólica. Eu também fui. Eu sofri muito. Várias vezes. Sofri muito minha vida inteira com isso. E aí tem esse preconceito, não pode tomar porque não sei o quê, então, né? Mas e no meu caso, por exemplo, que o meu estômago não aceitava? Hoje a gente tem outras formas, outras vias que há algum tempo atrás não tinha. A gente tem a via, por exemplo, injetável, né? Eu experimentei também. A gente tem, por exemplo, um anel vaginal, que é esse aqui, que ele tem o mesmo hormônio da pílula e ele é colocado via vaginal. E em termos de segurança, um anel? Porque 100% não existe nada. É igualzinho da pílula anticoncepcional. A eficácia é a mesma. Até um pouco mais, porque a pílula tem o risco de esquecimento, né? Eu vi um vídeo seu no carnaval que eu achei fantástico. Ela falando assim, para tomar um anticoncepcional, acho que mais cedo. Porque se você for pro carnaval, encher o canecão e vomitar, você esquece. Foi embora. Foi embora o anticoncepcional. Foi embora. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso, gente. Então, se você vomita na hora seguinte que você tomou um anticoncepcional, você vai ter que tomar outro. Então, primeiro... Muita gente engravida por isso, sem saber disso. E aí as pessoas falam assim, o álcool cortou o efeito do anticoncepcional. Não foi. Foi porque ou você esqueceu aquele dia, porque você chegou chapada, ou porque você não tomou e vomitou,
né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, eu falo, vai pro carnaval? Vai, Toma toma antes. antes. É melhor tomar Vai antes do seu tranquilo. horário que você toma do que depois, né? Porque aí você já vai com mais segurança, né? Então, além dessa via também, a gente tem, por exemplo, o implante, que é o Implanon, que é uma via subcutânea. Então, a gente chama de LARCs, né? Que são contraceptivos de longa duração. Então, um implante, ele dura 3 anos. Nossa. Né? Então, você coloca, não precisa ficar lembrando todo dia, vai durar 3 anos. Tem uma dúvida muito grande também, que é com relação a DIU. O DIU, se adolescente pode usar DIU, adolescente pode usar DIU. Inclusive, a recomendação tanto da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, se aquela menina já iniciou atividade sexual, os DIUs também são uma alternativa muito segura e que são de longo prazo, né? Então, ela não precisa... E o adolescente tem muito esse negócio do esquecimento, né? A gente sempre orienta adolescente também a ter dupla proteção. Então, eu falo com as meninas assim, ó, vamos combinar o seguinte, você tem a sua responsabilidade, o seu namorado tem a dele. Então, a sua responsabilidade é a pílula, escolher algum método seu que você vai tomar, que você não vai esquecer. A responsabilidade do seu namorado é usar preservativo. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que não é só gravidez, a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis. Então, nos adolescentes, a gente sempre tem que falar de dupla proteção. A gente não pode deixar de... Mas também não pode falar assim, tem que usar camisinha e não usar outras coisas, porque a camisinha tem uma taxa de falha muito maior do que a da pílula, né? Enfim. Entendi. Eu acho que a camisinha é mais para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Olha, por exemplo, essa camisinha aqui é uma camisinha feminina, né? As pessoas Eu não nunca vi uma conhecem. camisinha. Eu também nunca Olha, vi. que interessante, tá Que vendo? legal. Essa daqui, elas são dadas gratuitamente no posto de saúde. Então, todos os postos de saúde, além daquela camisinha tradicional masculina, né, ou externa, a gente tem essa camisinha aqui, tem esses 2 modelos. Agora saiu essa da esponjinha, tá voltando esse aqui do anel. Então, coloca, vou colocar aqui no modelo, você aperta, coloca no modelo pélvico, vai colocar no canal vaginal, vai empurrar com o dedinho, ele vai ficar assim para fora. E aí tem relação aqui. Aí acabou, tira, joga fora. Qual que é a vantagem da camisinha feminina em relação à masculina? Pode colocar até antes de começar a relação. Na masculina tem que começar a relação, o pênis tem que estar ereto. A camisinha feminina, ela pode colocar um tempinho antes e já estar com a camisinha. Então, é uma alternativa. Essa daqui é o modelo com uma esponjinha. É a mesma coisa com anel. Então, ele vai ficar lá essa... Qual que é a diferença de uma para outra? Parece tão grande essa. É o modelo. Então, por exemplo... Mas de conforto, assim? A esponjinha de para quê? conforto, para manter a camisinha fixa lá no fundo. Tá? Porque senão ela sai. Então, deve te fazer um peso. ela fica assim, né? Lá no fundo. E essa daqui também. Só que esse aqui é o anel. O anel fica armado lá no fundo. Né? Então, ele não sai. Porque fica lá em fundo de saco vaginal. Vou mostrar para vocês como é que ela fica aqui. Ela fica lá no fundo mesmo. Então, ela fica armadinha assim, ó. Não sei se dá para ver. Ela é armada. E aqui fica aqui. Então, na hora... Ele não sai, ó. Então, entra e sai, não sai. Aí, para sair, você tem que puxar o anelzinho e tirar. Que legal. A esponjinha, tanto quanto o anel, fazem a mesma função. Esse é um modelo, esse é outro. Os 2 têm disponíveis. Então, um preservativo interno ou preservativo feminino, que a gente fala, tem gratuitamente. E hoje os postos de saúde não precisam mais pedir, eu queria uma coisa, tá lá em cima do balcão, gente. Pode ir lá e pegar, tipo bala, né? Você vai lá e pega. Não tem desculpa, né? Então, tá disponível, né? O meu marido fala que na época que ele era adolescente, que se eles iam na farmácia comprar um preservativo, o farmacêutico ligava o pai e a mãe, né? Pra avisar que tava indo lá comprar o preservativo, né? Não, isso não. Sabe? E hoje você tem no supermercado, tem nos postos de saúde de forma gratuita, você tem uma disponibilidade muito maior, graças a Deus, né? Sim. Então, e você vê, vocês nunca tinham visto, né? Uma camisinha feminina, Nunca, né? olha. Ó, se vocês quiserem pegar, ela também é Que lubrificada.
Gente, que legal. É bem interessante. E quando eu apresento, as mães das meninas que têm a nossa idade, né? As mães adolescentes da nossa idade, falam assim, eu nunca vi. É a mesma reação, né? Eu nunca vi. Olha que bacana. Quem diria, né? É. Que a gente ia ter uma camisinha de mulher. Obrigada. Tese, a gente vai parar agora, porque a gente terminou o primeiro bloco. Se vocês perderam alguma parte que está super interessante, super explicativo, muita informação aí para sua adolescente, curtam, compartilhem e entrem no nosso YouTube Deite Onde Vamos. Obrigada. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino